Bora comigo aprender a fazer um dedoche do Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele é totalmente feito em feltro e você pode vender ou presentear. Para começar, você vai precisar da apostila com molde, que o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Nele você tem todas as instruções, além da lista de material. Você também vai precisar de feltro nas cores indicadas na apostila, um pedaço de forrobel, mas também pode ser manta R1 ou R2, agulha de costura, eu utilizo aqui a número 7. Você também vai precisar de cola, aqui eu vou utilizar de silicone, de pedraria e também a cola quente. Para a costura você também vai precisar de linha, aqui eu utilizo a de pesponto, mas pode usar de costura e também de meada. Temos também tesoura, eu uso essa maior para cortar o feltro e alguns detalhes, e essa menorzinha me auxilia a cortar as linhas. Também vamos precisar de giz pastel oleoso e um pincel macio para fazer as bochechas, mas pode usar blush ou tinta de tecido também. Caneta permanente de ponta extra fina na cor preta e vermelha, tinta dimensional na cor rosa, além de botões azuis no tamanho de 7 ou 8 milímetros e meia pérola preta de 5 milímetros. Para começar, já pode pegar o molde, passar para o feltro e recortar conforme as indicações da apostila. E claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para saber sempre que tiver aula nova por aqui. Aqui eu já tenho todas as minhas peças recortadas no feltro, e na cabeça e nos bracinhos eu fiz a colagem do forrobel, refilando em toda a volta, para fazer o enchimento slim, como eu já ensinei nas aulas anteriores. Para a montagem da cabeça, eu venho aqui colando a parte da frente do cabelinho, passando a cola de silicone apenas aqui na parte de baixo e encaixando aqui nas orelhinhas. Deixo uma margem de feltro mais escuro de aproximadamente uns 2 milímetros para fora aqui da minha cabecinha. Na sequência, é só colar aqui a parte de trás do rostinho, deixando bem certinho com a parte da frente. Agora é só colar o cabelinho na parte de cima aqui da cabeça, deixando a nuca livre. E vai acertando, deixando bem certinho aqui com o cabelinho da frente. Aqui eu já aproveitei a cola de silicone e vou colar aqui os meus bracinhos. Começando aqui pelos bracinhos, é só costurar em toda a volta com o ponto da sua preferência. Aqui eu estou usando ponto chuleado, mas você pode usar o caseado também. E assim ficará os bracinhos costurados. As manguinhas e a blusinha eu fiz aqui as marcações com a caneta permanente de ponta extra fina vermelha, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. E agora é só colar as mangas nos bracinhos. Passo a cola apenas onde não vai a costura para não dificultar na hora de passar a minha linha. E deixo aí uma margem de uns 2 milímetros para fora do bracinho. Agora é só costurar em toda a volta utilizando a linha branca. Agora é só fazer a mesma coisa no outro bracinho e eles vão ficar assim, ó, costuradinhos e recheados com forrobel. Para a cabeça, é só costurar aqui primeiro a parte de baixo, sem pegar o cabelinho, utilizando uma linha na cor da pele. Caso você não queira ficar trocando de cor de linha, é só utilizar a linha invisível. Agora é só costurar a parte de cima do cabelinho. E a cabecinha do Pedrinho ficará assim, toda costuradinha. Agora é só colar aqui a franja do Pedrinho, utilizando a cola de silicone.
Para as bochechinhas eu utilizo o giz pastel oleoso e um pincel macio, mas você também pode utilizar blush ou tinta de tecido. E aí é só colar os olhinhos de meia pérola. Você também pode utilizar pedacinhos de feltro ou ainda fazer os olhinhos pintados com tinta dimensional ou tinta de tecido, como fizemos lá na aula da Chapeuzinho. Caso você não tenha visto, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora é só colar a boquinha. Para o corpinho, você vai primeiro colar os sapatinhos, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, e também a blusinha. Para a parte da frente da blusa ficar bem certinha, coloque o corpinho por cima do outro e passe a cola de silicone, deixando ali uma margem de 2 milímetros, tá? Não esquece. E aí é só ajeitar aqui para que fique no mesmo ladinho, no mesmo jeitinho da blusa de trás. Agora você vai costurar a parte de cima do pescoço, utilizando a linha na mesma cor ou a linha invisível. Depois é só costurar as laterais da blusinha com a linha branca. E também costurar as laterais do sapatinho, deixando a abertura do corpo na parte de baixo, que é por onde a criança vai colocar os seus dedinhos. Feito isso, você vai colar as partes da jardineira. Primeiro a parte da frente, sobrepondo um pouco o sapatinho, deixando ali aquela margem de costura de uns 2, 3 milímetros para fora do corpinho, e depois você vai colar a parte de trás. Aqui você já pode aproveitar e fazer a colagem das alças da jardineira. Se você achar que está muito comprido, pode cortar o excedente. Agora é só costurar as laterais da jardineira até um pouquinho ali acima da cintura. Aí é só fazer o mesmo do outro lado do corpinho e ele ficará assim, com a abertura aqui na parte de baixo. Para o acabamento, você vai recortar uma tirinha de feltro azul claro e vai colar na parte de baixo da calça. Depois é só colar o bolso na parte da frente e os botões ali no final das tirinhas da jardineira. Para fazer a marcação das perninhas, utilize a caneta permanente de ponta extra fina preta. Se preferir, você também pode dar um pontinho com a linha preta, lembrando de deixar a abertura na parte de baixo para colocar o dedo. Para a montagem aqui do corpinho, você vai colar com a cola quente a parte superior do pescoço, deixando o cabelinho dele lá para trás. Depois, é só passar cola quente na parte de trás da cabeça, pegando um pouquinho do pescoço e colar todo o cabelinho. E aí, é só colar os bracinhos na posição que você desejar. Para o detalhe da boquinha, eu utilizei a tinta dimensional na cor rosa.
Aí é só esperar secar e o seu dedoche já está prontinho. Você pode fazer esse dedoche para vender ou para presentear. E você pode também utilizar para fazer bonecos personalizados de meninos. Além do dedoche, você pode fazer chaveiros, marcadores de página, guirlandas ou até móveis. Com o molde da Narizinho, você também pode fazer casal de irmãos ou menino e menina. Além do formato slim, você também pode fazer a sua peça recheada com fibra, conforme mostra na montagem da apostila. Você também pode fazer o dedoche com a cabeça e os bracinhos recheados com fibra. Agora me conta nos comentários qual dos dois modelinhos você gostou mais. Ah, e não esquece de se inscrever e ativar as notificações porque tem muito mais aulas por aí. E eu te vejo na próxima!